E aí, galera, Sussa, tudo bem? Aqui é o Michael. Eu queria falar um pouquinho com vocês de massa atômica. É a aula 18 de vocês, frente A. A gente já está no caderno 2. A gente fez a aula 17, né? Só dei uma introdução para vocês da ideia de unidade de massa. Agora a gente vai falar um pouquinho o que é a massa atômica do próprio elemento, né? Eu falei da massa atômica de um único átomo. Agora vamos pensar no elemento em si, beleza? Pensa que o elemento é uma quantidade maior de átomos, né? Tem que ser uma representação do todo, beleza? Tenta lembrar isso que vocês chegaram a dar uma olhada já, então vamos devagarzinho. Então veja, pensando no que a gente já viu, unidade de massa, né, que a gente conversou, eu gravei a aula para vocês, eu falei o seguinte, que a gente vai tentar, na verdade a gente vai pegar um átomo de carbono, né? Esse carbono sendo um carbono 12, beleza? E que a gente vai fazer com ele é dividir ele em 12 pedaços e vai chamar de U, que é a unidade de massa, um único pedacinho desse cara. Por exemplo, vai ser esse aqui, ó, que eu estou passando o marca-texto em cima, beleza? Então eu vou retirar um pedaço aí dessas 12 fatias para chamar de meu padrão, tá? Então é esse o meu padrão. Quando eu pego um átomo de carbono, né, a bolinha inteira, a esfera, aí eu consigo cortar ela em 12 pedaços, retiro um único pedaço e chamo ele de padrão. Então, unidade de massa atômica vai corresponder à massa de um 12avos do isótopo, importante, tá, gente? Do isótopo do carbono 12, beleza? Então, isso vai ser nossa unidade de massa. A partir disso, que a gente vai conseguir comparar toda a tabela periódica, né? Então, tenta lembrar que eu comentei com vocês sobre o quilo e sobre a unidade de massa. É a mesma ideia, a gente só está mudando o nosso padrão, no fim das contas, né? Já que a gente está falando de átomo, a gente tem que ir numa escala que faça sentido, trabalhar com uma grandeza que faça sentido numericamente, né? Então, aí a gente cria um padrão para comparar esses átomos, que é a unidade de massa, tá? Que é 1/12 do carbono 12. Sus, essa é a nossa primeira ideia, a gente conversou na aula passada, tranquilinho, fofinho, né? Só lembra que é a esfera, corto ela em 12 pedacinhos e retiro um. Sus? Aí eu falei para você o seguinte, que a massa atômica é a massa do átomo medida em unidades atômicas, né? E ela indica quantas vezes a massa do átomo é mais pesada. Então ela vai falar quantas vezes essa massa do átomo, né, é mais pesada que 1/12 da massa do carbono 12. Então, por exemplo, falo para você que eu tenho um átomo que pesa 20 U, 20 unidades atômicas. Quer dizer que a massa dele é 20 vezes mais pesada que uma unidade atômica, que é um pedacinho do carbono 12 lá que a gente comentou. Se eu falo para você que eu tenho algum objeto que pesa 20 quilos, quer dizer que ele é 20 vezes mais pesado que o quilo. Quando eu falei do quilo, eu queria que vocês tivessem dado uma pesquisada, né? Hoje, a ideia do quilo, o padrão do quilo é um objeto, tá? Um protótipo que tem que representa esse padrão. Depois dá uma olhada, ele é feito de platina e tal. Eles tentam deixar ele numa câmera isolada, a vácuo, para essa massa do nosso protótipo do quilo aí não tá variando, beleza? Mas o quilo é um objeto. Então tudo que a gente tem de ideia de massa é comparação com esse objeto, demorou? Então tem até um estudo em relação a mudar esse padrão do quilo por conta da massa ser variável, né? Pode oxidar, reduzir, acontecer várias coisas nessa superfície aí desse protótipo, tá? Mas o quilo é um objeto. Então é a mesma coisa, a gente só está mudando o nosso objeto de comparação. Antes era esse protótipo aí, né? Essa esfera que representa o quilo, que tem a quantidade de massa que representa o quilo, com agora a nossa unidade de massa atômica, que é 1/12 da massa do carbono 12. Sussa? Então veja, quando eu falo agora da massa de um elemento, lembra que o elemento é um conjunto de átomos, né? Então, e ele é caracterizado também, esse elemento, pelo o número atômico, que é o Z, lembra? Que é a quantidade de prótons. Então, não é um único átomo mais que eu estou falando. Eu estou falando de um conjunto. Na verdade, eu estou falando de praticamente todos os átomos desse elemento específico. Então, quando eu falo assim para você, ó, a massa atômica do carbono, do elemento carbono, é 12. Então, não tem como eu verificar todos os átomos, né? Então, por isso que a gente vai utilizar um artifício matemático que é uma média ponderada. Então, quando a gente vai pensar na massa do elemento,
a gente vai estar calculando agora uma massa relativa. Então, eu acabei de comentar, eu não consigo verificar todos os átomos de carbono, mas eu consigo ter uma ideia de uma média, por exemplo. Então, a massa que a gente vai ter na tabela periódica vai ser uma massa relativa, porque eu vou levar em consideração a média ponderada das massas atômicas, onde eu vou pensar em cada isótopo que eu tenho. Eu vou comentar o que é isótopo de novo, tá? E aí eu vou, na hora de fazer essa conta da massa relativa, e dentro dessa média ponderada, eu vou levar em consideração a porcentagem de ocorrência. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu estou levando em consideração, no fim das contas, a abundância, tá? Então, quiser anotar aí para mim depois bonitinho, não vai ficar muito legal porque eu não tenho esse dom, tá? De escrever com o mouse. Abundância. Aí, fofinho, gracinha, tá? Então, quando você pensar em médias em ideia de porcentagem de ocorrência, ele está falando, no fim das contas, na abundância. Então, por exemplo, você vai pegar o número, a massa desse isótopo e vai multiplicar aí por quantas vezes ele aparece no nosso experimento, por exemplo, ou na natureza mesmo. Depende aí do motivo aí que ele está tratando, tá? Mas como a gente está falando da massa atômica de um elemento relativa, a gente tem que pensar aí na abundância que ele aparece na natureza. A gente vai ver um exemplo aí bem fofinho. Beleza? Até aí, tranquilo, né? Então a gente lembrou o que é a unidade de massa, que a gente conversou. A gente trocou ideia um pouquinho do que é a massa atômica. Na aula passada eu falei da massa atômica de um único átomo, né? Então aí ficou mais sussa. Agora a gente está falando da massa atômica do elemento em si, tá? Então, se eu estou falando do elemento em si, eu tenho que levar em consideração a média ponderada, porque eu tenho vários isótopos. E aí, dentro dessa média ponderada, eu preciso levar em consideração a porcentagem de ocorrência, de abundância. E aí, tenta pensar, por que eu utilizo uma média ponderada e não uma aritmética? Quando eu coloco essa ideia de porcentagem de abundância e de ocorrência, é como se a gente trabalhasse com probabilidade. Por exemplo, eu tenho um átomo que a abundância dele é 80% e um isótopo, perdão. Um isótopo que a abundância dele é 80% e o outro isótopo é 20%. Quando eu levo em consideração a média ponderada, eu vou arrastar a minha massa relativa para aquele átomo, para aquele isótopo, né, que tem uma maior abundância, porque a probabilidade dele aparecer aí dentro do meu experimento é maior, entende? Então faz mais sentido eu considerar o número de ocorrência dele mais vezes. É matemática pura mesmo, tá? É como se a gente estivesse mexendo um pouco com estatística, probabilidade, mas faz muito sentido quando a gente vai pensar no nosso experimento. Por exemplo, eu vou falar do carbono 12, 13 e 14. Tem 3 isótopos de carbono. O carbono 14 existe, né? Ele tem uma massa aí significativa, só que a abundância dele é muito baixa. Então não faz muito sentido eu considerar tanto a massa dele na massa relativa do elemento, porque a chance dele aparecer é muito pequena, entende? Então a gente tem que caminhar mais ou menos nessa linha, demorou? Então quando você olhar a massa relativa do elemento, ela vai estar mais próxima do isótopo mais abundante. Mas enfim, o que é o isótopo, né? Não sei se vocês lembram aí, mas o isótopo é quando eu penso em um elemento químico, né? O elemento químico, lembra que ele é caracterizado aqui pela quantidade de prótons, que é o número atômico, e aí o isótopo é quando eu tenho um número de massa diferente. Ó, lembra lá que eu tenho agora a massa, na verdade o número de massa, e agora a massa atômica, tá? O número de massa é referente a esse cara aqui, ó. Esse aqui é o Z, tá? Que é o número atômico. Então, o Z tem a ver com a quantidade de prótons, tá? E a massa tem a ver com a quantidade da soma de prótons com nêutrons, tá? O número de massa. E a massa atômica é o peso dele mesmo, né? Lembra disso? Então, toma cuidado, tá? Então, se você olhar aqui, ó, comparando os dois elementos, repara que eu estou colocando número de massa. Esse cara aqui também é adimensional, tá vendo? Ó, ele não tem unidade, é só 35. Demorou? Então, ó, os dois são 17, né? O que vai estar mudando de um para o outro aí é o número de massa. E a massa também, decorrente disso. Mas aí, ó, a quantidade de prótons vai ser a mesma para os dois. E o número de nêutrons vai ter uma diferencinha aí. O cloro, que tem o número de massa 35, tem 18 nêutrons. O cloro, que tem número de massa 37, vai ter 20. Beleza, gente? Toma cuidado, ó.
número de massa, prótons mais nêutrons. Para eu chegar nesse 35, o que eu precisei fazer? Precisei somar a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons. Sussa? Agora, quando eu penso na massa atômica, eu vou levar em consideração a massa dele mesmo, né? Quanto pesa cada um. Mas pensando na comparação aí com 1/12 do carbono 12. São coisas diferentes, beleza? Que aí eu vou ter unidade, posso até converter para quilo se eu quiser. Então, veja, pensando em isótopos ainda, eu tenho esse aqui que eu acho muito gracinha, que é o do hidrogênio, né? Que eles têm os nomes específicos. Eu comentei isso com vocês, que eu posso ter o monotério, o deutério e o trítio. Aí eu falei do filme do Homem-Aranha lá, e vocês falaram que não conhecia, tá? Mas, enfim, esse filme do Homem-Aranha é bem antigo. É o primeiro filme. Mas dá uma olhada lá, se eu não me engano, é o segundo, que vai ter o Dr. Octopus, e ele tenta fazer a fusão de hidrogênios, e aí ele tenta formar esse cara aqui utilizando os outros dois hidrogênios. O primeiro aqui que é o monotério para chegar no trítio, formar hélio, e a fusão desses caras libera muita energia, tá? Então essa era a pira do vilão, conseguir fazer meio que um sol. Enfim, então dependendo aí dos isótopos, eles vão ter uns nomes característicos, a gente não precisa estar manjando, mas só precisa estar lembrando que o isótopo, o que vai estar mudando de um para o outro é o número de massa. Então lembrar que o número de massa é a quantidade de prótons mais nêutrons, né? É a soma de prótons com os nêutrons. Sus? E aí, por decorrência disso, por eu ter um número de massa diferente, provavelmente, né, eu vou conseguir ter uma massa diferente, porque aí o peso de nêutrons e prótons vai ser diferente. Belezinha, galera? Fofinho, né? Não tem muito segredo. Isso daí a gente viu na aula passada. O que vai começar a mudar agora pra gente é aqui. Eu só queria comentar isso também, que eu acho muito massa. É quando a gente para pensar nas partículas elementares, né? Só mais um parênteses antes de eu continuar. Quando eu penso assim, ó, por que o número de massa? Isso eu comentei com vocês também. Deixa eu mudar, que o amarelo não tá bom. Se eu pensar no número de massa que eu há, numericamente, ele é quase a mesma coisa que a massa atômica. Por quê? Quando eu penso aí nele, ele é um número puro, né? Ele é 1, 2, 3, 4, ele não tem unidade, né? E aí, quando eu vou pensar aí nas unidades da massa, do próton e do nêutron, e fosse transformar ele para U, ele dá próximo de 1U. Então, por isso que dá números parecidos. Sus? Numericamente parecidos. Tá. Aí, se eu fosse pensar também, uma brisa muito legal. Quem é mais pesado, o próton e o nêutron? Entre o próton e o nêutron. Quem é mais pesado é o neutro, tá? E muda aqui nessa escala aqui, ó. Só por conta desses 5 e esse 3. Mas veja, eles são muito, muito, muito leves. Então não faz sentido a gente refletir nessa massa do próton e do nêutron e no fim das contas do átomo em questão de gramas, né? Olha esse número, menos 24. Por isso que faz mais sentido a gente criar um outro padrão e fazer as comparações em cima disso aí, que é 1/12 da massa do carbono 12. Demorou? Então a gente pega o carboninho 12, divide ele em 12 pedaços, tira essa fatia e considera um novo padrão. Não fica pensando na grama, porque, nossa, seria bizarro, entende? Então faz mais sentido isso. Outra coisa que é muito interessante para a gente pensar é que a massa do nosso átomo em si, ele só depende da quantidade de prótons e da quantidade de nêutrons, tá? Por quê? Do elétron, a gente não vai considerar nada. Se eu fosse comparar aqui, veja, a massa do elétron, né? É 10 a 28, menos 28, né? Os outros dois é 24. A gente tem uma escala aí de mais de 10 mil, é isso? 10 mil, né? Cerca de 1.800, quase mais ou menos isso, né? A gente comparar aí, comentei um valor meio absurdo. Isso, mil, em torno de 1.000, 10 mil, dependendo aí. Então, veja, um próton pesa cerca de 1.800, tá? Se eu pensando só na escala. Elétrons. É muita coisa. Se eu comparar próton e nêutron, é mais ou menos a mesma coisa. Se eu comparar nêutrons e elétrons, é como se fosse 1.800 também, tá? Então, é uma quantidade extremamente grande. Então, a massa do elétron não vai influenciar muito. Então, se eu pensar que eu tenho um cátion, um ânion, tá? Tirar ou colocar elétron
não vai mudar a massa do átomo. Então é bem interessante. Agora, quando eu faço alguma fusão ou fissão nuclear, que aí eu vou estar mudando o meu elemento em si, né? Ou tirando e colocando um neutro, não necessariamente fazendo a mudança do elemento, eu vou ter uma variação relativa na massa, tá? Porque isso vai estar mudando, demorou? Então, ó, cargo de curiosidade, tá? Não é tão importante, mas é só pra gente notar que o nêutron é mais pesado aí, um golinho, mas é um golinho mais pesado em relação ao próton, tá? Mas são muito próximos se eu olhar aí a balança. Então, veja, como que eu vou fazer, então, para calcular a massa relativa do nosso elemento, nossa massa atômica relativa do nosso elemento? Eu comentei para vocês que eu preciso considerar a massa do meu isótopo, né? Que esse cara aqui é o cloro 35 e esse cara aqui é o cloro 37. Então, eu vou colocar aqui os valores de massa. E agora eu vou estar multiplicando pela abundância, né? Pelo número de ocorrência dele, quantas vezes ele aparece na natureza. Nesse caso, veja, eu tenho pro cloro 35, 75%. Então, ele aparece muito se comparado com o cloro 37, que é 25%. Eu nem preciso fazer a conta, mas é só para a gente ter uma pira em relação à ideia do valor que vai dar. Se esse cara aqui é 75% e esse cara aqui é 25%, como é uma média ponderada, a massa tem que estar em torno desse cara aqui, que é o cara que é 35. Se eu fosse olhar então um exercício de alternativa, eu teria que procurar uma massa que é em torno de 35, porque eu tenho muito mais desse cara, eu tenho uma abundância dele muito maior, sacou? Outra coisa que é muito importante, se eu pensar na massa atômica relativa do elemento, quem vai falar para mim meu máximo e meu mínimo são meus isótopos. Então eu não posso ter uma massa menor que 35, né? Porque, pô, não faz sentido, né? E não posso também ter uma massa relativa maior que 37. Então os valores vão variar dentro de 35 e 37, dependendo aí dessas minhas abundâncias. Sussa? Então, o que você vai pensar na conta? Você vai colocar para mim a massa do isótopo, tá? Então, aqui vai a massa do isótopo. Aí depois você vai multiplicar pela massa da abundância. Desculpa, pelo valor da abundância. Soma todo mundo e divide aí pela ocorrência, que no caso, como a gente está usando porcentagem, é 100%. Resolve a continha bonitinho, gracinha, dá próximo de 35,5%, que foi o que eu comentei para vocês, tá? Se tem uma maior abundância aí, 75%, faz mais sentido a massa estar próximo de 35%. Sussa? Beleza? Então se liga no próximo, que é já os exercícios de aplicação. Esse aqui eu já coloquei pra gente, tá? Ele tá falando pra gente calcular a massa relativa do boro. O que ele faz pra mim? Mó gracinha esse exercício. Ele me dá 5 átomos de boro. Ele fala assim, ó, eu tenho um experimento na natureza aí, onde eu consigo contar 5 átomos de boro. Pensando aí na proporção deles, eu sei que a cada 5 átomos de boro, um vai ter uma massa atômica igual a 10 unidades atômicas, igual a 10 beleza? O outro vai ter, o restante vai ser 4 átomos com massa 11. Então, vamos lá de novo. Ele foi lá, pegou 5 átomos de boro, percebeu que dentro desses 5, um tinha massa com 10 e os outros 4 tinham massa com 11. Então, a gente tem dois isótopos, um com 10 e um com 11. Repara que nesse exercício eu não fiz pela porcentagem, eu pensei na ideia da ocorrência. Qual que seria o meu total? O meu total é 5, né? Se eu fosse pensar nas ocorrências, as minhas ocorrências seriam que dentro de 5 que eu tenho, né? 5 átomos que é o meu total, aparece um que pesa 10, que tem massa 10, vamos usar os termos certinho. Dentro da minha ocorrência de 5, aparece 4, que tem massa 11, tá? Então, a ideia de abundância e ocorrência faz sentido, demorou? Então, eu vou resolver minha conta em função disso. Se eu quiser, eu posso trabalhar de outra maneira, como que eu vou mostrar aí daqui a pouco. Resolvo a continha bonitinho, vai dar próximo de 10,8. Vamos entrar naquela pira de novo, né? Se eu fosse pensar que o número tem que estar entre 10 e 11, sussa. Mas o número vai estar mais próximo de quem, se eu pensar entre 10 e 11? Vai ter que estar mais próximo daquele cara que aparece mais vezes. Se eu tenho 4 átomos comparado com 1, o número precisa estar bem mais próximo de 11 do que de 10.
Por isso que deu 10,8. Se eu fosse pensar nas alternativas que não tem nada a ver, eu não posso colocar essa alternativa aqui, não tem nada a ver. Não posso colocar essa aqui e nem essa aqui. Nunca vai dar 10 certinho se eu tiver outros isótopos, porque vai estar arrastando de um lado para o outro, né? Pensando, quando eu falo arrastando, por conta da média ponderada, por conta da minha abundância. Então, não vai dar exatamente 10, porque se der exatamente 10, eu não tenho isótopo, tá? Eu só tenho esse cara e aí já era, fica tranquilo a conta. Então, não vai dar 10 e 11, por isso que eu comentei que vai ser entre 10 e 11. Não dá para ser 11,5 porque passou, aí eu poderia ficar entre 10,8 e 10,5. Para dar esse 10,5 precisava ser 50-50, né? Que nesse caso aí não rolou. Então a alternativa certa aí seria a C, beleza? O exercício é gracinha. Mas ó, tem outra maneira de eu estar resolvendo ele, veja que bonitinho. Eu tentar pensar em porcentagem. Então cada um pode resolver o exercício de um jeito. Então eu comentei os dois. O que eu posso fazer? Eu sei que o meu total é 5, né? Então eu sei que eu tenho o meu total de átomos 5 de boro, então não vai ser meu 100%. Eu posso pensar aí que eu tenho 1, né? Se eu tentar resolver essa continha aí, isso aqui vai dar em torno de 20%. Tchum, tchum, 20%. Dá para entender. E se eu resolver do outro lado aqui, daria 80%. 80 ficou mais bonitinho. Beleza? Então eu faria a conta do mesmo jeito, colocaria o 20 aqui no lugar do 1, colocaria o 80 no lugar do 4 e no lugar do 5 colocaria o valor aí de 100%, tá? Então aí você pode refletir na conta da maneira que você quiser e você tem que chegar no mesmo resultado, né, que é 10,8, beleza? Então, pensa na mesma ideia do que eu comentei, ideia de abundância e número de ocorrências, que faz muito sentido. Sussa? Ó, se liga comigo nesse outro exercício, que é mais a pira de conceito que a gente estava conversando. Sabendo que o número de massa da prata é igual a 108. Ó, ele falou para mim, importante, importantíssimo, ele deu para mim a ideia de número de massa. Se ele falou para mim número de massa, isso não é a massa da prata. O número de massa é o A, que fica em cima. Então vamos lá, ó. Ele falou para mim que o número de massa da prata é igual a 108. Podemos afirmar que o átomo de prata pesa aproximadamente 108 gramas? Mano, nada a ver. Posso falar que pesa aproximadamente 108 U? Posso. Por quê? Comentei com vocês que o número de massa é numericamente igual à massa atômica do átomo, só o átomo, beleza? Aí eu posso falar para você assim, ó, na 3, que é 108 vezes mais que o átomo de carbono 12? Não. 108U vai ser isso aqui, ó. Veja, vai ser 108 vezes mais que 1/12 do carbono 12, porque o Uzinho significa isso, né? O U significa, nossa senhora, isso é para ser um U, tá? Mas vocês vão acompanhando aí comigo. O U significa 1/12 da massa do carbono 12. Belezinha, gracinha? É isso. Beleza, fofão? Então, ó, aqui é para ser meu U, eu vou deixar ele mais esbelto, tá? Então, é como se eu estivesse fazendo uma multiplicação aqui, ó. Tivesse o 108, então eu tô falando para você, ó, 108U, quer dizer que eu tenho 108 1/12 da massa do carbono 12. É como se eu estivesse pegando 108 pedacinhos daquele, tá? E colocando na minha balança. Legal? Então essa é a verdade. Mano, se liga na 5. A 5 é muito legal, veja. Porque ele fala assim, ó. Que se eu pensasse aí na prata, ela seria 9 vezes a mais que o átomo de carbono 12. Véi, é verdade. Por quê? Se eu pegar 108, eu tô falando pra você que eu tenho 108 pedacinhos, né? 108 pedacinhos. E cada pedacinho é 1/12 do carbono 12. Se eu pegar esses pedacinhos aí e tentar formar carbonos, o que eu precisaria fazer? Teria que pegar 108, né? Multiplicar 1 vezes 12, que aí, se eu fizer isso, eu teria 108 dividido por 12. Daria 9. Se eu fizer essa multiplicação. Daria 9, né? Só que daria 9 mzinho do carbono 12. Tá vendo que agora eu parei de ter a minha comparação com 1/12? O meu padrão agora, veja, ó, a comparação que eu tinha aqui, ó, o meu padrão era 1/12 da massa do carbono 12.
sumiu 1 sobre 12. Só sobrou para mim a massa do carbono 12. Então, o que eu tenho agora é 9 vezes a massa do carbono 12, tá? Então, às vezes pode ter essa brincadeira aí nos exercícios, demorou? Então, toma cuidado em relação a isso. A alternativa certa seria 2, 4 e 5. 2, 4 e 5. C, tá? C de certo. Demorou? Exercício 2, fofinho, gracinha. Vamos pro próximo. Ó, esse aqui é mais bonitinho. O que você pode fazer nesse exercício, velho? Dá para você fazer. Ele dá para você 3 isótopos, né? Onde ele dá aí as massas e tal. Onde um tem massa de 20, outro tem a massa de 21 e outro tem a massa de 22. Aí ele me dá as abundâncias. Um com abundância de 2, o outro com a abundância de 1, com a abundância de 2, outro com a abundância de 97. O que você teria que fazer? Você teria que fazer assim, ó, 20 vezes 97 mais 21 vezes 1 mais 22 vezes 2. Legal, soma tudo isso, divide por 100. Aí você vai encontrar um valor aqui. Véi, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Lembra que eu estava comentando com você? Como a gente está fazendo uma média ponderada, o valor da massa relativa vai dar mais próxima do cara que tem a maior abundância. Quem tem a maior abundância é o cara que tem 97, né? Que é o moço de 20. Então, se eu fosse olhar as alternativas, eu pensaria na alternativa aí mais próxima de 20, que é essa. Sussa, tudo bem? Então, a alternativa que faz sentido aí é a que é a mais próxima de 20. O que você vai fazer para mim? Eu sei que você é um cara curioso e tal. Você vai tentar resolver aí pela maneira matemática, tá? Se você for tentar fazer, então você vai fazer 20 vezes 97 mais 21 vezes 1 mais 22 vezes 2, soma tudo esses moços aí, divide por 100, tá? Então é isso. Tem que dar próximo aí do 20, já que eu tenho a maior abundância de 97% desse isótopo, que é 20. Fofinho? Então, ó, veja, o último é bem legal. Então, ó, em relação ao cloro de novo, sempre vai aparecer o cloro, tá? Nos exercícios em relação a isso. Deixa eu tomar uma água aqui. Tô acabando, tá? Então, veja. O cloro de novo é formado por 2 isótopos, vai lá, me dá abundância. Aqui em cima ele põe para mim o número de massa. Bonitinho. Legal. Vamos olhar as afirmações agora. Um átomo de cloro pesa 45,5, nada a ver. Agora, um átomo de cloro pesa em média 35,5. Com certeza, velho. A gente acabou de fazer, eu mostrei para vocês lá, porque o que eu tô fazendo na continha, lembra que eu fiz a conta de 35 vezes 75 mais 37 vezes 25, somei tudo, dividi por 100 e deu esse valor aqui, ó. Isso aqui para mim é a massa relativa, uma massa média, uma média ponderada. Então faz sentido. Tá, beleza. Então essa é a verdade. Ó, mas se eu pensar aí na 3, não existe átomo de cloro com massa 35,5. Com certeza, velho. Não existe um átomo de cloro com a massa 35,5. Por quê? Só existe 2 tipos. Um que tem massa 35 e o outro que tem massa 37. O 35,5 é uma média relativa, tá? Não é que existe um átomo de cloro que tem essa massa, demorou? Então isso é muito importante. O que a gente encontra ali na tabela periódica é, na maioria das vezes, uma média atômica ali, a massa atômica do elemento, só que relativa, porque eu estou considerando aí os isótopos. Então, ó, pensando no cloro, não existe nenhum cloro na natureza que vai ter uma massa aí de 35,5. Ou vai ser 35 ou vai ser 37. Por que eu uso 35,5 nas contas? Por conta dessa questão da abundância, nessa ideia de probabilidade. Então faz sentido, tá? Confia em mim, estatisticamente faz sentido. Mas tenta pensar no conceito, tá? Demorou? Então só existe 2 tipos de átomos de cloro. O isótopo que tem massa 35 e outro cara que tem massa 37. Não vai existir, verdade. Esse aqui, que tem 35,5. Agora veja 4. Um átomo de cloro tem massa, ó, veja, tem massa aproximadamente igual a 35U e 37U? Sim, por quê? O que ele está me dando aqui em cima é o número de massa. E o número de massa, que não tem unidade, que é só a soma de prótons com nêutrons,
é numericamente igual à massa atômica que eu represento em unidades atômicas, que é 1/12 do átomo de carbono 12. Então faz sentido aí a 4 também, tá? Então, por isso que ele usa o termo aproximadamente. Ele não fala exatamente igual, porque não vai dar para você saber. Se você for olhar lá, ó, a massa do isótopo do cloro 35, não vai ser 35U certinho, vai ser 35U e uns golinhos. Por exemplo, se você olhar do 37, vai ser 37 e uns golinhos. Um negócio muito legal que você pode ver é o do oxigênio. Se você olhar do oxigênio é 15, isso é um 5, tá? 999U. Beleza? O oxigênio que é número de massa 16. Acredita? Não dá 16 certinho. Beleza? Então vocês podem olhar lá depois, tá? O oxigênio que é número de massa 16, a massa atômica dele dá 15,999U. Susto? Então é isso. Se você pensar nas alternativas, então seria A, B. Fechou, galera? Eu acho que é o último. É o último. Então faz um favor para mim, tenta fazer os exercícios de aplicação. Eles são bem groselha. O exercício 1 é bestinha, o 2 é mais interessante, mas com os que eu fiz aqui com vocês vai ajudar e eu vou estar passando uma lista para vocês, para a gente conseguir resolver na sexta. Beleza? Qualquer dúvida, fala comigo. E é isso. Espero que vocês estejam bem e estudem. Qualquer coisa me procura, manda mensagem para mim no WhatsApp ou no Instagram. Abração, hein? Saudades.